Olá, querido, querida, que a paz do Senhor Jesus esteja contigo, com a tua casa, com a tua família. Vamos começar a nossa aula do nosso curso gratuito de Teologia. Vamos estudar aqui o nível Expert, a disciplina hoje é Dispensações 1. Vamos estudar agora a aula de número 10, que é Dispensacionalismo e a dispensação da inocência, tá? E antes de já entrarmos aqui na aula propriamente dita, deixa eu te dar uma explicação rápida, tá? O nosso curso, você que está fazendo, na aula anterior, que foi a aula inaugural, eu passei o WhatsApp da secretaria para que todos os que desejarem fazer o curso, tendo o material, as apostilas e tudo mais, né, certificado ao final, enviasse a mensagem para aquele WhatsApp. Eu estou colocando aqui embaixo agora. Né? Se você quiser não só ter o conteúdo aqui pelo YouTube, mas quiser fazer o curso mesmo, recebendo as apostilas e todo o material, né? Às vezes tem gente que deixa comentário, pastor, como é que eu faço para adquirir, para conseguir a apostila, né? O curso é gratuito, você não paga nada. Então, manda uma mensagem para esse número aqui do WhatsApp e aí você faz a tua matrícula. Você vai ter todas as informações. Eu não sei de que local você me assiste. Nós temos aí a Paz e Vida espalhada no país inteiro e em Portugal. Se no lugar que você está me assistindo tem uma Igreja da Paz e Vida, você pode pesquisar aqui no site da Paz e Vida, pazevida.org.br/endereços. Se tiver presencial, eu não sei como é que está a pandemia aí na sua cidade, no seu estado, você pode fazer o curso presencialmente, né? Se assim tiver aí. Agora, se por algum motivo você não puder ou não estiver tendo, você manda uma mensagem aqui para este número do WhatsApp e faz a sua matrícula e vai receber todo o material, as apostilas e tudo mais. Lembrando que cada apostila tem ao final 5 exercícios e aí você precisa fazer os exercícios e responder, né, para que você tenha nota. Então, toda a apostila tem no final exercício, você tem que fazer e responder. Lá no WhatsApp da secretaria você vai ter todas as informações disso, tá? E aí, o curso, o primeiro ano, nível Expert, tem 4 módulos e ao final de cada módulo tem uma prova, tá? Então, tem que fazer os exercícios, fazer a prova, ser aprovado e ao final você recebe o diploma. Você fazendo a matrícula, você vai receber, além da ficha de matrícula, o calendário. Eu posto as aulas aqui todo domingo e toda quarta-feira, não é? E junto com a videoaula, você que fizer a matrícula vai receber a apostila da respectiva aula, né? Hoje eu vou dar a aula de número 10. E antes que alguém pergunte, poxa, pastor, mas a aula de número 10 não teria que começar na aula de número 1? Na aula inaugural, eu expliquei que as matérias são diferentes, né? E nós seguimos o calendário. Então, nós vamos fazer aqui essa matéria dispensações. No domingo é que será enviado o material da aula 1 em diante, que é a matéria bibliologia. Então, são matérias diferentes, fique tranquilo, siga o calendário, tá bom? Você fazendo a matrícula, você recebe o calendário e nós seguimos esse calendário, por isso que é dessa forma, tá? Mas fique tranquilo que você vai assistir, vai ter aqui todas as aulas completo. E se você tiver qualquer dúvida, você pode tirar também nesse número aqui do WhatsApp da secretaria, tá? Então vamos lá, vamos estudar hoje aqui a aula de número 10, que é a primeira aqui da disciplina Dispensações. Só para você entender o contexto, alguns séculos atrás, alguns teólogos estudando formularam o chamado dispensacionalismo. O que é o dispensacionalismo? É dividir o mundo, a história bíblica, não é? Em períodos, né? Dividir a história da humanidade em períodos ou dispensações, ou épocas específicas, ou momentos específicos, tá? Então vamos lá. Essa aula de número 10, o versículo inicial, toda aula tem um versículo inicial que traz, não é, a temática da aula. Está aqui na carta aos Hebreus 10, 23, que diz assim: retenhamos firmes a confissão de nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Olha só, Deus é fiel e poderoso. Então vamos lá. Então, o dispensacionalismo é essa forma de interpretar a Bíblia, de interpretar a Escritura Sagrada. Lembrando que está escrito na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20, que a Escritura não é de particular interpretação. Eu não posso interpretar a Bíblia do jeito que eu quero, da maneira que eu quero. Tem na teologia matérias específicas, que é a hermenêutica e a exegese bíblica, que são estudar como interpretar a Bíblia de maneira correta. Porque a Bíblia explica a Bíblia, ela não se contradiz em nada. Então, se algo aparentemente parece estar contraditório, sou eu que não entendi ainda o que preciso entender, né? Então, eu tenho que estudar um pouquinho mais, porque a Bíblia explica a Bíblia, nada está em oculto, encoberto, né? Deus deixou tudo aqui na palavra revelado para nós sabermos, né?
Está escrito, Romanos 15, versículo 4, tudo que está escrito é para ensino nosso, então é para nos ensinar, para nos instruir, não é? Deuteronômio 29, 29, né? Tem coisas que só Deus sabe, que nós saberemos na glória, por isso o texto diz, as coisas reveladas são para nós, nossos filhos, para guardarmos todas as palavras dessa lei, as coisas encobertas são para Deus, então tem coisas que nós só vamos saber na glória. Agora, tudo que precisamos saber aqui, Deus deixou revelado na Escritura. Então, surgiu o dispensacionalismo, que é uma maneira de interpretar a Escritura e separou, dividiu em 7 períodos ou 7 dispensações. Então, o dispensacionalismo diz que uma dispensação ela tem pode ter os seguintes elementos, né? Promessas de Deus, mandamentos de Deus, né? Para ver a obediência humana, princípios para guiar a humanidade, mostra o fracasso da humanidade em cumprir as ordenanças de Deus, juízo de Deus, a relação de Deus com a humanidade, tudo isso. Então, em suma, criou-se, né, estudando, chegou-se a 7 dispensações, que são elas: a primeira, a dispensação da inocência, a dispensação da consciência, a dispensação do governo humano, a dispensação da promessa, ou patriarcal, a dispensação da lei, a dispensação da graça e a dispensação do reino milenar. Nós vamos estudar todas elas. E na aula de hoje, já além dessa introdução a respeito das dispensações, nós vamos já começar a estudar a dispensação da inocência. Então, a dispensação da inocência é o período de tempo que vai desde a criação de Adão até o primeiro pecado, né? Porque com o primeiro pecado vai começar a segunda dispensação, que é a dispensação da consciência, que nós vamos estudar depois, tá? Então, a primeira dispensação, que é da inocência, desde a criação até o primeiro pecado. Então, Deus cria o ser humano, né? Deus cria primeiro todas as coisas, como está aqui o relato em Gênesis, né? E muita gente tem me perguntado a respeito da novela aí que está passando, tudo mais, tal, não é? Amados, a novela foi inspirada na Bíblia, então a inspiração está aqui, não é? É óbvio que tem algumas coisas que eles vão acrescentando, porque a Escritura traz o resumo, não é? A Escritura traz aquilo que é de suma importância, então tem detalhes que eles vão acrescentando lá, mas enfim, eu fico aqui com a Escritura, não é? Eu fico aqui com a Escritura porque a inspiração veio daqui, nós temos que estudar aqui e aprender daqui, né? Lá usam o veículo de comunicação para divulgar, para propagar. Mas muito bem, aqui a palavra diz que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, Gênesis 1, 28. Imagem fala disso que você vê no espelho, rosto, não é? O corpo em si. A Escritura mostra Deus como tendo cabelo, não é? A Escritura diz, né, a descrição tanto que Daniel tem lá em Daniel 10, quanto João no Apocalipse capítulo 1, vê o Senhor Jesus em glória, não é? Então, o Senhor tem cabelos, tem olhos, né, tem nariz, e a Escritura vai falando da boca, ouvidos, braços, mãos, pés. Então, Deus nos criou a imagem dele, né? A imagem do jeito que Deus é, ele nos criou. Então, ele tem cabelo, ele tem olhos, né? Ele vê, a Escritura fala em diversas referências que Deus vê, fala a respeito das narinas, né? O pecado chega às narinas de Deus como podridão, ao passo que a obediência, a fidelidade, os sacrifícios agradáveis chegam como cheiro suave. A palavra também fala da boca de Deus, né? Da boca. A palavra que sai da boca dele não volta vazia, nem só de pão verá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Diz lá Isaías 59 que os ouvidos do Senhor não estão agravados, mas estão abertos para nos ouvir, que o braço dele não está encolhido, mas estendido para salvar. Tudo isso é descrito na Bíblia. Então, a imagem fala de algo físico. Semelhança fala de caráter, fala de moral, fala de ética, não é? Deus é santo, justo, perfeito, correto, honesto, tudo que é tipo de qualidade perfeita. E ele cria o ser humano assim também, para que fosse a sua imagem, aparência física e também a sua semelhança, não é? O Adão é criado então perfeito. O Adão é criado, amados, já como adulto, não é? Ele já é criado como adulto. Por que a dispensação chama dispensação da inocência? Porque mesmo ele sendo criado como adulto, espiritualmente ele tem a inocência de uma criança. Não é? Vou lhe dizer aqui, Deus criou Adão, depois cria Eva, vamos já falar um pouquinho mais disso. Diz lá Gênesis 2, 25, que ambos estavam nus e não se envergonhavam. Vou te dar um exemplo aqui, eu tenho 3 filhos, né? Crianças pequenas. Então, quando uma criança
está em estado de inocência, não é? Por exemplo, vai tomar banho com outra criança, ela não se envergonha, ela não tem vergonha nenhuma, porque brincam, né? Os meus filhos colocam lá a banheira e tal, eles brincam, não é? Brincam lá na banheira, jogam água um no outro e tal. Estão em estado de inocência, não tem pecado nenhum. Então, a dispensação é chamada de inocência porque, embora eles foram criados, Adão e Eva, já como adultos, podendo já se reproduzir e tudo mais, enfim, já ter filhos, eles estavam espiritualmente em estado de inocência, embora fisicamente nus, espiritualmente cobertos pela glória de Deus. Tinham comunhão com Deus, intimidade com Deus, o Senhor vinha todos os dias para falar com eles na viração do dia. Então, eles estavam literalmente, né, no Éden, né? Éden quer dizer paraíso, lugar de delícias. Eles estavam experimentando só maravilha da parte do Senhor. Antes do homem ter fome, Deus já tinha criado todo tipo de árvore para se comer, que desse fruto. Antes dele ter sede, Deus já tinha criado água para beber. 4 rios atravessavam o jardim, né? Deus já tinha providenciado tudo antes para que o homem vivesse uma vida feliz e abençoada. E diz aqui a Escritura também, não é? No capítulo 2, Deus disse para o homem, e disse no capítulo 2, versículo 15, e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Deus cria depois a Eva e aqui na apostila, na página 3, nós temos aqui a respeito dos personagens dessa dispensação, que é o Adão, a Eva, a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a serpente. Então vamos falar aqui do primeiro personagem, que é o Adão. O nome Adão, a palavra Adão, significa solo ou terra. Não é? Deus cria ele e soprou, moldou um boneco de barro e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, não é? Como diz aqui o capítulo 2, o versículo 7 aqui de Gênesis, não é? Ele foi feito alma vivente. Então, muito bem, Deus coloca ele no jardim, Deus conversava com ele, Deus interagia com ele e Deus dá essa responsabilidade para ele e Deus diz para ele, no capítulo 2, versículo 16, de toda árvore você vai comer livremente, inclusive da árvore da vida, diz aqui o versículo 9, né? E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida e a árvore da vida no meio do jardim e a árvore da ciência do bem e do mal. Então Deus diz, você pode comer de todas as árvores, mas da árvore da ciência do bem e do mal, versículo 17, no dia em que dela, na árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus cria também a Eva, não é? A Eva, o nome Eva significa vida. E aí tem alguns que dizem, olha, mas Deus fez primeiro uma outra mulher chamada Lilith, depois fez a Eva, e utilizam um modo de interpretação distinguindo, separando o capítulo 1 do capítulo 2 de Gênesis. No capítulo 1, para você ter um entendimento, não é? Quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, nossa semelhança, não é? E depois a mulher, o capítulo 1 seria um esboço. Imagine que você tem uma ideia. Não é? Eu vou fazer algo, eu vou fazer assim, 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 assim. Quando o texto diz façamos, não é? A maioria dos estudiosos compreende que o façamos aqui é o Pai, o Filho e o Espírito Santo conversando. Então, o façamos é a ideia, não é? É a ideia. Então, imagine se você tem uma ideia de fazer algo. E aí você, depois de ter essa ideia, você começa a fazer, colocar a ideia na prática. É o que acontece do capítulo 1 para o capítulo 2. O capítulo 1 narra a ideia e o capítulo 2 narra como de fato foi feito o homem. Né? O capítulo 2 a partir do versículo 7, que fala como Deus formou o homem, e a partir do versículo 18, né? Deus vai dizer, não é bom que o homem esteja só, e aí Deus, a palavra explica como ele fez o homem dormir, caiu sobre ele um sono, tirou a costela, formou a mulher, quando ele acorda já está lá a Eva formada. E aí tem gente que diz, mas o Adão tinha uma primeira mulher, que era a Lilith, essa mulher. Isso não tem base bíblica, tá? Isso não tem base, não tem contexto bíblico. Então, acreditar em algo fora da Bíblia é menosprezar a palavra de Deus. Então, tudo que nós precisamos saber já está aqui revelado. Isso não tem base bíblica. A interpretação bíblica mais, como é que eu posso dizer, completa, mais inteligível é essa. No capítulo 1 é o esboço, no capítulo 2 é tirando a ideia da prática e realizando, tá? Então, Deus cria o Adão e a Eva e ali Deus cria a primeira família. E Deus abençoa essa primeira família, abençoa desde a ideia, não é? Desde a ideia. O capítulo 1, no versículo 28, o texto diz que Deus, né, os abençoou e disse, crescei, frutificai, multiplicai, enchei a terra.
Deus abençoa já a primeira família. Aqui no capítulo de número 2 é quando a ideia de fato acontece, né? O Adão e a Eva são criados, Deus estabelece aqui a primeira família, a primeira instituição que Deus cria, uma família já com a bênção de Deus, um casamento monogâmico, homem e mulher, um homem com uma mulher, né? Por que eu digo isso? Porque no decorrer da história, nós vamos ver, não só aqui no curso, mas enfim, de maneira geral, o ser humano, o inimigo da nossa alma, que é o diabo, trabalhou e trabalha até hoje, né, para deturpar tanto a imagem quanto a semelhança de Deus. A imagem fala de atributos físicos, né? A Escritura fala muito disso e hoje nós temos muito, infelizmente, homem querendo virar mulher, ou até que já virou, fez cirurgia, mulher virando homem e assim por diante. E também a semelhança, o caráter, não é? Nós vivemos em tempos difíceis. Se você acompanhar aí as notícias, os telejornais, hoje em dia tem marido matando esposa por causa de time de futebol que ganhou o campeonato. É uma notícia que saiu aí recentemente. Tem pais matando filhos, filhos matando pais, pais acorrentando filhos. É uma tragédia, não é? Então, o inimigo tem trabalhado e trabalhado muito. Mas vamos voltar aqui. Deus cria a primeira família, e Deus cria essa família para viver abençoado. E é o projeto que Deus quer, não é? Salmo 128, Salmo da família. Bem-aventurado o homem que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás o trabalho das suas mãos, feliz serás e te irá bem. Aí fala da esposa, fala dos filhos, né? Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Depois leia o Salmo 128. Então Deus quer a bênção dele na família, diz lá o Salmo 127, os filhos são herança do Senhor, né? Os pais têm a responsabilidade de cuidar e de ensinar, instruir os filhos no caminho do Senhor. Mas continuando, voltando aqui para a apostila, falamos já de Adão, falamos da Eva, vamos falar agora da árvore da vida. Deus, quando criou o homem, Deus não criou o homem para morrer, Deus criou o homem para viver eternamente. Para viver eternamente, a árvore da vida, não é? Ele poderia comer livremente e viver por toda a eternidade na presença do Senhor, lá no Éden, usufruindo do bom e do melhor, povoar a terra. Não é? O projeto inicial era esse. Então, o homem poderia comer livremente da árvore da vida. Lembrando que a árvore da vida, não é? Depois do pecado, nas próximas aulas vamos falar disso, né? Da dispensação da consciência, as consequências do pecado, vamos falar disso nas próximas aulas. A árvore da vida foi tirada do Éden e foi levada lá para a glória, para o paraíso, para a Nova Jerusalém. Diz lá Apocalipse 22:14, bem-aventurado o varão que lava as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenha direito a entrar na cidade santa pelas portas e comer do fruto da árvore da vida. Olha que bênção, que privilégio, né? Todos nós os salvos poderemos comer. Então, além do Adão, da Eva e da árvore da vida, tinha lá também a árvore da ciência do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. Muita gente já me perguntou, pastor, mas por que Deus colocou essa árvore lá? Por que Deus fez isso? Primeiro, essa árvore, amados, é símbolo do livre-arbítrio. Segundo, Deus não criou robô. Deus poderia ter criado um monte de robô, não é verdade? Mas Deus criou o ser humano com inteligência, com discernimento, com liberdade de escolha. Deus não obriga ninguém a nada. Deus deixou claro as consequências. Está aqui o que eu tenho para você, mas a escolha é sua. E Deus estabelece que se o homem comesse, né, Deus disse, não coma, porque se comer, vai morrer. Então, era símbolo do livre-arbítrio. O homem poderia escolher ou não. Deus já deu ali a vida. Deus já deu a existência, Deus já deu todo o bem que existia. E Deus faz a advertência, se comer, vai morrer. Não é? Deus aqui já estabelece que para viver com Ele é necessário obediência. Obediência é princípio espiritual, é princípio bíblico. Para viver com Deus sem obediência, o Senhor Jesus deixa claro, lá em Lucas 6,46, porque me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando, não me obedecem. Lá, Hebreus 5,9, o texto diz que o Senhor Jesus veio ser a causa de eterna salvação a todos os que lhe obedecem. Então, a obediência é princípio bíblico. Eu obedeço se eu quiser, porque Deus não me força a nada. Se eu obedecer, eu colho os benefícios da obediência, Deuteronômio 28. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires e obedeceres a voz do Senhor teu Deus. Então, se eu ouvir e obedecer, eu colho bênçãos. Agora, se eu resolver desobedecer, eu colho as consequências, não é? Então, Deus coloca lá como símbolo do livre-arbítrio. O bem eles já conheciam na sua mais profunda e íntima acepção. Não é? Tinha uma presença de Deus, tinha um bom e do melhor, tudo que Deus havia proporcionado, só faltava eles conhecerem o mal. E aí entra o último personagem aqui,
dessa aula, né, da dispensação aqui da inocência, que é a serpente. A serpente animal, pelo contexto bíblico, ou deveria ter patas ou voar, ou as duas coisas, não é? Por que eu estou dizendo isso? Porque depois do pecado, Deus vai falar para a serpente, né, a serpente animal, que ela iria rastejar do pó. Então dá a entender que antes ela não rastejava, tá? Só que aqui a serpente animal representa o inimigo da nossa alma, que é o diabo, né? Representa o diabo, Satanás, que já estava lá, né? Apocalipse 12, versículo 9 vai falar dessa serpente, não é? Em outros textos também faz essa analogia entre Satanás e a serpente. E antes que alguém pergunte, pastor, mas como é que Satanás já estava aqui na Terra, não é? Como é que ele estava aqui? Como é que ele veio parar aqui? Nós vamos ter uma matéria aqui no curso que é a respeito da criação e a palavra, como foi o processo da criação. Mas eu vou lhe dar uma explicação rápida e objetiva para a gente poder continuar. O inimigo foi criado perfeito, ele não era inimigo, não era Satanás, ele foi criado, como diz lá Ezequiel 28, depois você lê a partir do versículo 12, um querubim ungido, um querubim protetor, um anjo de luz, né? Por isso que se chamava, dava-se o nome de Lúcifer. Lúcifer quer dizer anjo de luz. Foi criado para estar ao lado de Deus. E diz a Escritura lá em Ezequiel 28, que era o mais sábio, o mais belo, o mais formoso, e é justamente essa sabedoria, essa beleza, que ele fez com que o seu coração se pervertesse, se corrompesse, houve soberba, orgulho, porque ele se achou melhor do que Deus. Não é? É o que diz lá em Ezequiel 28, a partir no versículo 17. Elevou-se o teu coração, corrompeu-se por causa da tua sabedoria, por causa da tua formosura. O texto não está escrito com todas as palavras, mas o contexto leva ao entendimento de que neste tempo aí da história, anjo tinha livre-arbítrio. Por que eu digo nesse tempo? Porque já agora nos nossos tempos, né, já no tempo bíblico, diz lá a Escritura, na carta aos Hebreus, capítulo 1, que os anjos de Deus são espíritos ministradores a favor daqueles que irão herdar o reino dos céus. Então, hoje eles têm tarefa específica, não tem mais livre-arbítrio, tem que fazer aquilo que é em obediência ao Senhor. Então, o querubim, o anjo de luz, se rebelou contra Deus. Diz lá o texto de Isaías 14, que ele dizia no seu coração, vou subir acima das estrelas de Deus, que são os anjos, na linguagem figurada, vou estabelecer o meu trono e vou ser semelhante ao Altíssimo. Ele queria ser igual a Deus, queria governar e conseguiu convencer um terço dos anjos de Deus a se voltarem contra Deus, um motim, uma rebelião. E como ele conseguiu fazer isso? Ele era o mais sábio. Imagine, vou lhe dar um exemplo aqui, é só um exemplo, tá? É só um exemplo. Foi feita uma pesquisa e constatou-se que uma das classes sociais que menos desacreditadas, que tem menos crédito, é a classe política. A política, aparentemente, é o que parece estar melhorando no nosso país. Mas eu vou só lhe dar um exemplo. Por que esse exemplo? O exemplo do discurso político. Como é que um político faz um discurso? Não todos, tá? Não estou generalizando aqui, não me entenda mal, de maneira alguma. É só um exemplo. Como muitos fazem? O discurso é da seguinte maneira. Eu suponho que eu seja o candidato a prefeito, governador. Só um exemplo, pelo amor de Deus, tá, gente? Só um exemplo aqui. Imagina que eu sou candidato a prefeito, governador, presidente, alguma coisa. Como é que geralmente se fazem os discursos? Geralmente. Olha, porque na nossa cidade, nosso estado, nosso país não tem segurança, os bandidos estão na rua, o cidadão de bem tem medo, mas no meu governo vai ser diferente, no meu governo eu vou investir na polícia, eu vou aumentar os salários, eu vou aumentar o efetivo. Olha, a situação está feia, você está vendo como é que está a educação, teu filho não tem escola, não tem merenda, não tem material, a educação está um caos, o professor não recebe salário, mas no meu governo vai ser diferente, no meu governo eu vou aumentar os salários dos professores, eu vou aumentar o número dos professores, eu vou dar merenda, eu vou dar uniforme, eu vou investir mais dinheiro na educação. Você está vendo aí como é que está a assistência social do nosso país, como é que está o desemprego, como é que está isso, como é que está aquilo, no meu governo isso vai ser diferente. Por que eu estou dando esse exemplo? Geralmente o político, no discurso, ele aponta os erros, não é? Ele aponta os erros e diz que vai fazer melhor. Eu estou dando esse exemplo, claro, para trazer aqui, por exemplo, do inimigo. Que erro que o inimigo tinha para apontar de Deus? Deus é perfeito. Deus é perfeito, não é? O que ele fez ali para convencer um terço dos anjos? Diz o Senhor Jesus lá em João 8,44.
ele não se firmou na verdade. Então, para convencer os anjos a se voltarem contra Deus, ele usou, como o Senhor Jesus diz também lá em João 8,44, ele é o pai da mentira. Então, ele inventou mentiras a respeito de Deus, ele inventou mentiras de tudo que é jeito para convencer aquele 1/3 dos anjos de Deus a acreditarem nele. E acreditaram. E diz a Escritura que houve batalha no céu, enfim, né? E aí eu vou resumir essa parte, vai ter uma matéria no nível Master, que é o 2º ano, que nós vamos estudar a batalha espiritual, tá? E vamos nos aprofundar mais nisso. Mas eu estou falando aqui da criação. Aí depois ele é lançado fora, né? Ele é lançado do lugar mais alto da existência, que é lá no 3º céu, como diz Paulo, segundo aos Coríntios 12, né? No alto sublime trono, de onde Deus está, né? A habitação do Senhor, o lugar mais alto que existe, ele é lançado no mais baixo, no abismo. E aí a maioria dos estudiosos diz, lá Gênesis 1:2, né? O versículo 1, Gênesis 1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, e aí o versículo 2 diz, e a terra era sem forma e vazia. A maioria dos estudiosos diz, tornou-se sem forma e vazia. Depois que Satanás foi lançado abaixo com seus demônios, foi lançado lá nas trevas, no abismo, o que os cientistas chamam hoje de buraco negro, e aí depois, com o tempo, ele sai de lá. E aí Deus, né, restaura a terra, cria tudo, conforme o relato de Gênesis, e como Satanás e seus demônios são espírito, né, espírito é indestrutível, espírito é imortal, o inimigo foi lançado lá, ele perdeu o lugar de honra, de destaque ao lado de Deus, ele é lançado no abismo, com o tempo ele sai, quando o ser humano é criado, ele já estava aqui rodeando a terra. No livro de Jó, no capítulo 1, quando Deus diz assim, o Satanás vai, ele ainda tem acesso lá à presença de Deus, né? Não tem mais lugar de honra, de destaque, mas ainda tem acesso lá. E aí Deus diz, de onde você vem? É claro que Deus sabia, porque Deus é onisciente, sabe tudo, é onipotente, pode tudo e onipresente em todo lugar. Mas a pergunta está registrada para que nós soubéssemos de rodear a terra e de passear por ela. Então o inimigo começou a rodear aqui a terra. E aí o inimigo entra na serpente, né? Eu fiz essa explicação aqui para falarmos aqui a respeito da serpente que representa aqui Satanás. Então o inimigo entra na serpente e o inimigo usa a boca da serpente, e o espírito precisa de um corpo para agir, para usar, não é? Entra lá no corpo da serpente e começa a falar com a mulher. Começa a perguntar o que foi que Deus disse, que você não pode comer de nenhum fruto? E aí a Eva diz, não, nós podemos comer, só não podemos comer da árvore da ciência do bem e do mal. E aí a serpente vai dizer no capítulo 3, no versículo de número 4, então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem se abrirão os vossos olhos e vocês serão como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha só. Claro que Deus conhece o bem e o mal, só que Deus é bom, não é? Quando o jovem rico chega lá, Jesus diz, bom mestre, aí Jesus diz, por que me chama bom? Bom é Deus, não é? Lembrando que Jesus não toma para si a glória que é de Deus, poderia tomar, porque ele é Deus, não é? Mas ele se coloca como filho o tempo todo, é o segundo Adão, como diz 1 Coríntios 15:45. Mas voltando aqui, o Senhor conhece o mal, porque o inimigo criou o mal, ele fez o mal. Deus, mesmo conhecendo o mal, ele não é mal nem faz o mal. Ele é bom, ele só faz o bem. Então, se o homem já conhecia o bem, só lhe faltava conhecer o mal. E o homem vai tomar uma decisão. Vai haver no coração do ser humano o mesmo desejo que houve no coração de Satanás. Qual desejo? Ser igual a Deus, ter o poder de Deus, não é? Ter o poder de Deus, ser igual a Deus. E Deus só existe um. Criador do céu e da terra, todo-poderoso, não existe Deus, como ele diz lá em Isaías 50:45, fora de mim não há Deus, não existe Deus além de mim. Ele é Deus, ele é o todo-poderoso, não existe outro além dele, não é? Então aquele mesmo desejo, Satanás, com base numa mentira, certamente não morrereis, não é? Fala para o homem toma essa decisão. Lembrando que o Adão e a Eva não foram enganados em momento algum. Deus já havia avisado, no dia que comer morrerá. Então eles já sabiam da consequência, eles tomaram uma decisão, eles fizeram uma escolha, não é? Consciente. Diz o versículo 6 aqui que a mulher vendo que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável. Todo pecado, amados, tem pelo menos um desses três elementos. Ou é bom, ou é agradável, ou é desejável. Ou os três juntos, ou dois juntos, mas pelo menos um. O pecado é bom, é agradável, desejável para a carne, né? Para a carne. Quando a pessoa peca,
Peca porque os olhos, né, em 1 de João vai falar da cobiça dos olhos, do desejo dos olhos, né, isso é perigoso. Segundo Samuel 11, Davi viu a Batseba, desejou, né, a cobiçou, é mandamento do Senhor não cobiçar a mulher do próximo, nem nada que é do próximo, enfim, então nós temos que ter cuidado com aquilo que nós vemos, e o inimigo trabalha muito com isso. Por quê? Porque nós temos o que a ciência chama hoje da chamada memória fotográfica, não é? Aquilo que vemos é perigoso, nós temos que ter cuidado com os nossos olhos, temos que guardar os nossos olhos daquilo que olhamos. Então a mulher viu, desejou e foi lá e comeu, e deu para o seu marido. Ele poderia ter dito não, ele poderia ter dito, o que é isso? De maneira alguma não vou comer. Só que houve no coração dele também o mesmo desejo, e ele comeu. Vamos parando por aqui nos personagens. Está na aula que vem, nós vamos continuar aqui na dispensação da inocência, tá? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou dessa aula, deixa aí o teu joinha, o teu like. Lembrando que você vai receber, você que está fazendo o curso, né, se inscreveu, vai receber a apostila junto com essa videoaula. Faça os exercícios e responda, envie a resposta, tá? Se inscreva também no canal, tá? Ative o sininho das notificações para receber as próximas aulas quando eu postar. E você também é convidado a se tornar um pregador do telhado. Os pregadores do telhado são aqueles que contribuem para que essa obra seja mantida. Está aparecendo aqui os números das contas daqui da Paz e Vida. Faça a tua doação, faça aí a tua oferta. Tenho certeza que Deus vai te retribuir com abundância, porque Deus não deve nada a ninguém, Ele é fiel, Ele tem prazer de recompensar com boa porção, recalcada, sacudida e transbordante. Depois que você fizer aí o teu depósito ou transferência, envie o recibo comprovante para este número aqui do WhatsApp, que eu vou enviar para você em agradecimento os e-books do pastor João Ribeiro Palharim, que vão abençoar a tua vida, tá? Deus te abençoe, até a próxima aula e viva o Senhor Jesus.